Hoje eu comecei a analisar, a gravadora, eu falei, isso só pode ser isso aqui. Não é não? É, mas não tem nada a ver, né? Não, quem Eles chamam de traste lá, coitado. Pode ser de traste. Senhores, por favor, se você, senhor, tomar seu lugar. Cumprimento do vereador presente, em frente de tantos de nós presentes. Se você, senhor secretário, que verifica a presença. faz tempo que eu não acesso. Tem nada. Áureo Rodrigues de Souza, Cristina Maria Cadil Arantes, Presente. Djalma Antônio Sampaio, Presente. Écio Pessini, Presente. Conversino José Rossato Bernardi, presente, José Geraldo Fábio, Presente. José Romildo dos Santos, Presente. Richard Porto de Rosa, Presente. Valdecir de Traque, Presente. Walter Donizete Pá. Presente. Havendo número legal, declaro aberto as sessões. Sob a posição de Deus, nesse nosso trabalho. Declaro aberto expediente. 5 minutos para cada votação. Como já é de conhecimento de todos, está em votação. Cristina. Favorável. Ixi. Favorável. Walter Pá. Favorável. Doutor de Jalma. Favorável. Valdecir de Traque. Favorável. Professor José Geraldo. Favorável. Edson Cristina. Caneta? Doutor Comerciante. Caneta? Favorável. Tem aqui. Romildo. Favorável. Eu também sou favorável. Antes de começar o expediente, faço aqui a convite. Atenção ao ofício dessa Igreja Casa Municipal, que cobre escuridão e informações sobre atividade e projetos inerentes à Secretaria, cumpre-se informar, infelizmente, que podemos atender o convite dessa razão. Compromisso inadiável anterior assumido por Vossa Excelência, atendimento citado de qualquer data foi comprometido de 13 a 22. Esse é um pedido de declaração. Por um ofício enviado do professor José Marcondes César Júnior. Está aqui. A convite dessa casa, ele veio prestar algumas declarações na sua tribuna livre. Faço aqui, secretário municipal de Educação, assunto, convocação do concurso do plano de carreira de funcionamento das escolas. Faça aqui uso, faça parte da tribuna. Convidado da noite, professor Marcondes. Então, o seu convite acompanha o secretário até. À vontade. Por favor, pode sentar. Aqui, ó. O senhor quer sentar aí? Pode sentar. Microfone. Professor. Boa noite ao senhor presidente desta Casa de Leis. Meu boa noite a todos os senhores edis dessa Igreja Câmara da Estância Turística de Ibitinga e dizer da minha satisfação em estar presente nesta sala que me lembra o meu amigo, o meu colega de profissão e o meu padrinho de crisma, Benjamin Esturiolo. Eu estou à disposição dos senhores vereadores da minha cidade para os esclarecimentos que eu puder fornecer a respeito da secretaria que tenho a honra de dirigir. O assunto que cobre a convocação do senhor é o assunto, a convocação do concursado, o plano de carreira e funcionamento das escolas em 2011. E vou fazer os vereadores que fazer algumas perguntas. Vereadora Cristina. Você sem
Torrijal. Por enquanto. Valdeci. Senhor presidente, Você quer fazer uma pergunta? eu teria. Tudo bem, escreveu. Valdeci. Agora bem Walter Barra. Professor Zé Geraldo. Professor Zé Geraldo. Richard. Edson Piscini. Zé Romildo Santos. Doutor Gumerci. Com a palavra, vereador Valdeci Trato. Senhor presidente, eu queria abordar um assunto aí que não é sobre a contratação dos professores. Faz parte da Secretaria da Educação. É o transporte escolar. Eu posso fazer essa pergunta, né? Eu tenho uma denúncia aqui, inclusive um requerimento que vai chegar às mãos do senhor em breve. E é uma denúncia sobre o transporte de alunos que moram transporte rural. Alunos que estão sendo transportados por veículos velhos, tá? Que não é aquele que normalmente uma licitação que tem que apresentar aí os parâmetros da segurança, escrito escolar, monitores, com cinto de segurança, que faz um transporte coletivo. Pode ser transportado em veículos velhos. Inclusive eu tirei fotos, né? Tem um pai aí que veio aqui, fez uma denúncia por escrito. E eu queria saber, já que o senhor não chegou em seu conhecimento aí, vai chegar, o que o senhor pode me adiantar sobre esse assunto? O nobre vereador, eu gostaria que depois me fornecesse realmente essas constatações, essas provas, para que a gente possa estar providenciando as medidas cabíveis no caso. Mas eu posso dizer que, por ocasião das licitações, são feitas as exigências, as firmas se comprometem a cumpri-las. Periodicamente, é feita uma vistoria nas conduções, né, por pessoal credenciado, e nós não permitimos que a viatura transite sem as condições mínimas de segurança que deverão oferecer aos seus alunos transportados. Quer dizer, se caso está havendo algum descumprimento, eu gostaria que o vereador me fornecesse os elementos para que de imediato eu tomasse as providências. Isso não pode acontecer. Se está acontecendo é porque ainda não temos ciência desse fato. Hoje está entrando nessa casa, está aqui um pedido de informação desse vereador Valdeci Trato. Tem também a denúncia por escrito de um pai que falou que a filha dele não foi transportada e nem vai deixar ser transportada por aquele veículo. Mas eu tirei foto de alunos sendo transportados no veículo dela. O senhor só poderia me dizer, esse veículo faz qual rota? É algum bairro? Alguma... Quarto Centenário. Quarto Centenário. Quarto Centenário. E eu também estou enviando junto com o requerimento o documento, uma cláusula lá, quando faz a licitação do veículo, que não pode ser transportado dessa maneira. Correto. Tá? Eu espero aí uma resposta do senhor, que eu tenho certeza que o senhor vai tomar as devidas providências. Não tenha dúvida. O senhor pode esperar que de imediato estaremos providenciando. E que eu posso levar uma resposta aos pais desses alunos, né? Porque a gente vê aí um veículo todo equipado, né? De bom estado, pode até ocorrer algum acidente. Agora imagine o senhor, crianças, sendo transportado em um carro velho, veículo velho, né? Não. O que pode acontecer com o filho? Não é concebível isso, né? Eu acho. Principalmente de um pobre. Então eu espero uma resposta do senhor. Pode confiar que estaremos providenciando com urgência. Olá, professor Zé Geraldo Fábio. Boa noite, professor Marcondes. Boa noite. Boa noite, doutor Flávio, que o acompanha. Eu gostaria que o senhor esclarecesse melhor a questão da convocação dos professores, que foi publicada e depois houve não foi feita a efetivação desses professores. Vamos esclarecer quais foram as razões e qual o encaminhamento que foi dado para essa questão. Eu diria ao novo vereador que já
ofício respondido, esclarecimento elaborado, inclusive pela nossa assessora jurídica, doutora Flávia, já foi respondido, já foi encaminhado, mas a gente vai voltar aos esclarecimentos. A primeira parte eu estarei esclarecendo e posteriormente a doutora Flávia irá complementar a explicação. A convocação foi feita porque nós recebíamos inúmeras comunicações de diretores de escola que estavam tendo que dispensar os seus alunos, mandar os alunos embora, porque não estavam tendo professores para reger as classes na ausência dos seus titulares. Não havia quem substituísse as faltas. Qual a razão disso? Havia um período intermediário, e esse período intermediário estava sendo preenchido pelos próprios professores, estava sendo substituído pelos próprios professores das escolas. Isso inviabilizava que, na ausência dos professores nos períodos normais, o primeiro e terceiro período, vamos dizer assim, não havia quem substituísse. E nós começamos a perceber que essa situação não podia continuar. As crianças tinham que ter aula, tinham que estar na escola, tinham que ter um atendimento nas creches. Então pensamos, este horário intermediário já vinha sendo praticado, já vinha sendo, existia desde 2009. Em 2010, os professores começaram a substituir, recebendo carga suplementar. Mas havia falta de professores, havia a necessidade e havia professores concursados. Não vimos naquele momento nada que fosse impeditivo, nada que fosse um obstáculo. Mas na minha secretaria não é samba de um crioulo só, não é samba de uma nota só, ninguém joga sozinho. Nós trabalhamos em equipe. Eu conversei com a supervisão, falei com a supervisão, falei com a encarregada dos recursos humanos, conversei com o secretário de recursos humanos e também com o senhor prefeito. Todo mundo achou que era plausível, que era interessante que se fizesse isso para resolver aquele problema gritante que era da ausência dos professores. E foi feita a convocação. Agora, a segunda parte, eu gostaria que a doutora Flávia explicasse o porquê que a convocação não foi efetivada e houve uma mudança. Em nome do presidente dessa Casa de Leis, o Edil Áureo, eu cumprimento a todos os demais da edilidade e estendo meu boa noite a todos que acompanham essa sessão. Bem, retomando do ponto onde o professor parou, realmente foi feita uma convocação de docentes da lista classificatória do último concurso realizado em 2007, concurso esse que, aliás, foi prorrogado, por mais 2 anos e tem validade até janeiro de 2012. Ocorre que, quando dos estudos para a efetivação do plano de carreira, que por sua vez também reestruturou o organograma da Secretaria Municipal de Educação, foi constatado que uma jornada de 20 horas aula de um professor, qualquer que seja o campo de atuação ele, quer que seja no ensino fundamental ou na educação infantil, não atendia não só os interesses da criança, da educação, como também do ponto de vista de tratamento do corpo de funcionários da Secretaria Municipal de Educação, principalmente do seu quadro docente, não atendia os interesses da administração pública. Isso porque a legislação educacional atualmente vem colocando a necessidade de se ampliar o número de horas que os professores têm destinados exclusivamente a estudos, correção de provas, ou seja, todo o trabalho que seja extra-classe.
Isso foi observado nesse plano de carreira e nós passamos a entender, passamos a aplicar um percentual de 25% da jornada total do professor como horas dedicadas ao trabalho pedagógico, as horas de HTPC e HTPL que a gente já discutiu aqui em momentos oportunos. O que acontece? Esse concurso de 2007, ele foi feito para o professor PEB 1. O que é o PEB 1? É aquele professor de educação básica que ministra aulas do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. É o professor polivalente, que dá todas as matérias, compreende uma gama maior de áreas do saber. Esse professor foi concursado em 2007 para uma jornada de 20 horas. Logo, ele tinha direito de entrar para trabalhar do primeiro ao quinto ano em jornadas de 20 horas. Ocorre que no plano, depois que nós implementamos esse HTP majorado em 25% da jornada, foi estabelecida uma jornada de trabalho mínima para a educação infantil de 27 horas semanais. E para o ensino fundamental, do primeiro ao nono ano, de 30, salvo engano, 30 horas semanais. 26 horas semanais. Então, o que acontece? Primeira coisa, naquele momento em que houve a convocação, o plano de carreira não permitia que esse professor atuasse na educação infantil, porque o parágrafo 3º do artigo 6º do referido plano de carreira, quando ele trata do campo de atuação, ele diz: o professor de educação básica 1, integrante da classe docente, ingressante até o ano de 2009, terá seu campo de atuação garantido na educação infantil e no ensino fundamental das séries iniciais. Logo, um professor que ingressasse no ano de 2010 não teria possibilidade de estar atuando na educação infantil. Era necessário rever esse apontamento, esse dispositivo do plano. Uma vez que esse plano foi estudado, eu gostaria de lembrar, para que nós começássemos a implantação dele ainda no primeiro trimestre desse ano. Então, como isso ficou superado por questões de tempo, enfim, de estudos mesmo, né? Era preciso readequar e essa Casa Legislativa vai estar recebendo nos próximos dias já uma proposta de emenda para esse plano de carreira, prevendo a possibilidade desses concursados ingressarem. Segunda questão, nós estávamos já no avançado do ano letivo, teríamos ingresso de professores sem tempo hábil para o concurso de remoção, que é mais uma previsão do plano de carreira, que haja concurso de remoção antes do ingresso de docentes para vagas remanescentes. E nós, então, não daríamos oportunidade para todos os docentes da rede de escolherem antes daqueles que eventualmente ingressariam. Isso é um direito do profissional que já está no quadro efetivo. Terceiro ponto, estávamos no avançado do ano letivo e nós ingressaríamos com nós convocaríamos e efetivaríamos esses docentes para um trabalho feito em período intermediário, o que agora, no começo do próximo ano letivo, redundaria numa só questão: problema de choque de horário para esse professor acumular aula com outros entes públicos, ou com o próprio município de Bitinga, com outros municípios ou até com o Estado. Então, nós estaríamos criando um problema para esses profissionais e para nós mesmos. Nós, que eu digo, Secretaria Municipal de Educação. Obrigada. Então, nesse estudo, considerando todas essas questões, o que nós pensamos e que foi resolvido não só pela Secretaria Municipal de Educação, mas por um conjunto da administração pública, incluindo aí a Secretaria de Recursos Humanos e o próprio prefeito, que não era realmente o momento adequado, que existia um processo seletivo com lista classificatória em aberto que poderia suprir essas lacunas, pelo menos até que a gente conseguisse organizar a demanda, fazer o concurso de remoção e então oferecer ingresso para esses docentes numa jornada compatível com o campo de atuação que eles continuariam, que no caso é o primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, hoje com uma jornada de 27 horas. Foi questionado em outro momento por esta Câmara Municipal, através do ofício dirigido ao secretário de Educação e ao senhor prefeito, do porquê que a gente diz que está extinta a jornada de 20 horas, e de fato ela está para ingresso.
né? É claro que a gente precisa respeitar uma jornada de 20 horas para aqueles profissionais que se encontram na rede e que não têm interesse por optar por essa ampliação de jornada. Eles estão no direito deles. No entanto, se a gente quer acertar o quadro e promover um melhor nível de educação, uma melhor qualidade de educação, nós precisamos priorizar o ingresso de novos integrantes desse quadro do magistério já nas jornadas que atendem o interesse público, principalmente nisso, o interesse da educação e dos seus alunos. Então foi esse conjunto de circunstâncias, somado principalmente ao fato de que estaríamos infringindo a lei que a própria administração criou para reger os quadros do magistério, que no caso é o seu plano de carreira, que decidimos que não era o melhor momento para ingresso desses profissionais e decidiu-se então prorrogar a convocação e a contratação. Senhor presidente, tenho mais uma pergunta, mas eu posso fazer algumas considerações sobre a resposta? Primeiro, eu acho que é clara a explanação da senhora, e aqui com todo o respeito que tem pelo professor Marcondes como secretário, mas a gente tem que admitir então que entre a publicação da convocação, quer dizer, que foi um período curto, e a decisão de não efetivar, quer dizer, essas questões poderiam ter sido pensadas anteriormente. Só me permite concluir, professor. Então, eu não estou aqui julgando nem fazendo acusações, eu estou constatando uma falha. Só queria, se o senhor me permitisse, completar duas coisas aqui, que aí é uma questão de entendimento, e a questão do ingresso nas 20 horas, quer dizer, quem fez o concurso tem direito adquirido, ainda que... Bom, a minha opinião, né? Se o concurso foi prorrogado, portanto, está mantido o direito de ser, se a prefeitura fizer a convocação, de ingresso. Se houve um lapso aí, que nós, no momento da discussão, podemos admitir isso, não pensamos na questão dos que viriam, não é? E que vai ser corrigido, então, né? Agora, também, me parece que não haveria tão grande problema o fato de que poderia se basar em um direito que já estava estabelecido, o fato que eram concursados por 20 horas, tal, e, portanto, poderiam ingressar segundo o edital que estava estabelecido anteriormente, né? Bom, enfim, mas aí seria um debate que não vai resolver a questão, porque o fato já se estabeleceu, né? Então era só pontuar essas duas coisas. Aí já vou fazer uma outra pergunta, antes das considerações do senhor, professor. Posso responder a sua... Eu já faço a outra pergunta, que aí tem a ver com o assunto também, o senhor responde a sua questão. E a questão tem sido levado aos professores um termo de opção por jornada, e ao que a minha leitura superficial, até lida no momento que eu tive acesso ao documento, não fiquei com cópia, portanto não... É de que os professores que fizessem opção pela jornada de 27 não poderiam retroceder. Se eu não me engano, a professora Cristina e o vereador Gumercindo poderiam me auxiliar nisso. Nós tínhamos aprovado no plano uma cláusula que garantia ao professor de 20 horas o direito de optar, né? Então, não sei se está me falhando a memória em relação a isso, mas só para pontuar isso. E depois uma outra pergunta que eu já vou deixar, se for possível o senhor responder, em relação à questão de vagas para o ano que vem. Posso? Claro. Bom vereador e demais vereadores, eu nunca tive a pretensão de ser dono da verdade, e como todo ser humano sou falível, mas também não acho justo que sobre as costas do secretário se coloque toda a responsabilidade de uma convocação e de uma não convocação. Isso foi um trabalho em equipe,
do qual participaram várias pessoas e também teve a participação do senhor prefeito. Certo? Então foi uma atitude que nós tomamos com a melhor das intenções, tentando suprir um problema que era emergente, que era urgente, que era a de crianças sem aulas, certo? E deve considerar o vereador que o plano de carreira foi aprovado numa sexta-feira, quando já estava em andamento a convocação. E foi numa segunda-feira que foi tomada a medida contrária. Então foi nesse intervalo. Não era possível se legislar ou se regulamentar um plano de carreira que não estava aprovado. Então tem esse detalhe. E esse horário intermediário vinha de 2009, que eu tenho aqui as anotações. Em 2009 foram atribuídas aulas no período intermediário a 18 professores. Em 2010, este período intermediário foi preenchido por professores da própria unidade, recebendo carga suplementar, e funcionários, auxiliar de creche e berçarista, recebendo horas extra. Que até então a medida, que depois se caracterizou por inadequada, e por isso foi voltada atrás, naquele momento parecia a mais acertada, inclusive a mais econômica. Estaríamos evitando de pagar carga suplementar, quase no mesmo valor das horas que um professor ganha normalmente, e também horas extras dos demais funcionários. Se houve uma falha, foi uma falha coletiva, mas eu acredito, quem é que não cometeu uma falha na vida? Por gentileza, professor, eu não fiz a afirmação como uma crítica pessoal, senhor. Não entendo dessa forma. Sim, mas me compete também dar explicação, né? Não, perfeito. Eu entendo perfeitamente. Só acho que essas questões, é importante que elas venham à tona, porque nós sabemos das dificuldades que é tocar uma secretaria como a da educação. Pode ser. Eu quero que o senhor, nós só estamos tentando entender o problema, porque a partir desse entendimento nós podemos tomar decisões ou criar conceitos em relação a isso. Correto. Então, só eu entendo a sua colocação, vereador, e eu agradeço, inclusive, porque a cada orientação, cada corrigenda que eu recebo também dessa Câmara, eu cresço e procuro melhorar o meu trabalho. Né? Inclusive, eu já agradeci ao vereador Valdecir, e depois terei prazer em demonstrar mais alguns fatos a respeito do transporte, para ver a grandiosidade e a gama de atendimentos que a gente tem, que é normal que aconteça alguma falha dessa, mas que a gente está pronto a corrigi-la. Ninguém está cobrando que sejam infalíveis, né? Estamos aqui, inclusive desde o momento dos debates que nós fizemos no plano de carreira, ficou nítida a divergência em posições da secretaria e as nossas enquanto vereador. Correto. Né? Agora, quando o senhor descreve como o fato aconteceu, não é? eu teria o entendimento do seguinte: claro que a jurisdição vai atacar das diferentes formas. Por exemplo, se no momento da convocação não havia o plano aprovado, o que deveria prevalecer é o que estava anteriormente. Então o julgamento foi feito a partir do plano, depois do plano aprovado, mas se o que deveria valer para quem foi convocado por 20 horas é o que estava estabelecido anterior ao plano, porque se o plano foi aprovado na sexta anterior, já estava feita a convocação, portanto, não é sobre a validade do plano que esses professores deveriam ser convocados. Mas aí também vai mas eu reconheço e me submeti ao julgamento posterior, como a doutora Flávia apontou, prevendo que, embora a intenção, embora a medida tenha sido assim tomada com a melhor das boas vontades, era preferível que a gente não fizesse a convocação, voltasse atrás, para que o processo pudesse ser melhor, e achamos uma outra solução. Nomeamos as berçaristas, e nós vamos fazer daqui para frente isso.
Não vamos colocar no período intermediário mais professor, vai ficar uma berçarista toda. Agora, aqueles professores que foram convocados, eles vão ser convocados? Serão aproveitados futuramente. Ok. A validade do concurso, inclusive houve uma ocasião que o presidente encaminhou uma apreensão com a validade do concurso, e nós respondemos que o concurso é válido até janeiro de 2012. Obrigado pela atenção, Pois professor. não. Vai falar o novo vereador, o imperador José Romero dos Santos. Cuidado.